Hoje à noite a gente vai conversar sobre disciplina de filhos e a família. Vamos conversar sobre disciplina de filhos hoje, mas eu vou abrir a Bíblia com vocês. Eu vou mostrar ali os textos das Escrituras para vocês. E a gente vai analisar como que Deus age conosco como Pai. Porque Ele é modelo. Como que Deus nos disciplina. E aí nós vamos poder fazer uma análise se nós disciplinamos os nossos filhos partindo do mesmo princípio que Deus faz conosco. Será que Deus como Pai nos disciplina? Será que Deus como Pai tem direito de nos disciplinar? Será que a lei 2654/03, mais conhecida como lei da palmada, que proíbe pais de disciplinarem os seus filhos com palmadas, será que essa lei pode proibir Deus de disciplinar a mim e a você? Será que o fato de personalidades famosas como a Xuxa e outros serem a favor dessa lei impede que Deus seja nosso Pai e impede que Deus cuide de nós de forma efetiva? Fica essas perguntas, a gente vai voltar ali. Você que está chegando hoje, você que está vindo hoje e perdeu as últimas 6 mensagens, nós estamos acabando essa série, permanecer casado, hoje é a última mensagem, mas deixa eu tentar te situar para você não cair de paraquedas e achar que a gente está falando isso aqui do nada hoje. Na primeira semana nós falamos sobre o casamento na vida real, aquele negócio de você buscar uma relação de uma maneira muito otimista, achando que é que nem os contos de fadas e que não há problemas, e também daquela maneira muito otimista, como se o casamento, daquela maneira muito pessimista, como se casamento fosse uma espécie de maldição. Por isso que as pessoas não se casam no papel, elas se juntam, porque geralmente elas ficam juntas algum tempo e dali se casam no papel, dali um ano elas estão separadas. Muitas pessoas acham muito difícil se casar para depois ter que se separar. Então alguns até se divorciam antes de se casar. Eles acertam os termos do casamento, mas acertam também os termos do divórcio, já pressupondo que caso eles se divorciem, eles já têm tudo acertado. E naquele domingo nós falamos sobre a necessidade de nós entrarmos numa relação conjugal, sabendo que casamento é um negócio complicado, sim, que são duas pessoas querendo intimidade, querendo se conhecer um ao outro, mas duas pessoas que não sabem construir uma relação juntos. Então, o conselho que a Bíblia nos dá é que duas pessoas que querem se juntar e construir uma vida juntos, decidam amar um ao outro e não dependam do sentimento amor, mas entrem numa relação com a decisão amor. Eu vou decidir ter atitude de amor com você para o resto da vida. Na segunda semana a gente falou sobre o papel do homem e a família. E eu acho que a lição foi fácil. Tinham 3 liçõezinhas que os homens aprenderam muito bem aqui. E eu acho que a primeira, a gente não esqueceu. Qual é a primeira lição, homens? Ame sua esposa. Segunda lição? Terceira lição? Vocês pegaram direitinho. Já deu 4 semanas, né? Será que, mulheres, os homens estão amando você direitinho? Tá? Olha aí, que coisa boa, hein? Agora, as mulheres também, tem uma liçãozinha só para vocês. Para mim foi 3, mas para a mulher tem uma só. Qual que é? Respeite o seu marido. O seu marido ele não se importa muito com aqueles ninhazinhos, um ursinho, amo você, travesseirinho, forma de coração, florzinha no trabalho, mas ele quer que você dê respeito a ele. Você reconheça que ele é capaz de abrir um pote de azeitona, que ele é capaz de fazer um trabalho braçal, que ele é capaz de proteger você. Porque mulheres, segundo a Bíblia, elas podem ser um câncer nos ossos do seu marido, e vai drenando as energias dele. E aí quando você vê, o cara está definhando em estado terminal. Mas ela pode também ser uma coroa na vida do seu marido. Sabe, essa semana eu conheci uma senhorinha jovem, 92 anos. E ela estava falando para mim, a avó do Gabriel Aires, que toca com a gente. Fui lá na casa deles e ela estava numa tristeza. E faz 3 anos que o marido dela faleceu, com quem ela viveu 71 anos. E ela dizia assim: olha, se toda mulher tivesse um marido igual o meu,
não ia ter separação. Depois de 71 anos, uma mulher falar isso num camarada, meu querido, deu até vontade de conhecer o cara. Aí, cara, uma mulher que honra o seu marido na praça, uma mulher que não difama, uma mulher que afirma ele. Eu já fui a pregação, não vou me empolgar não. Vamos lá. Na quarta semana nós falamos sobre os filhos e a família. Deus coloca filhos na nossa vida para nos convidar a um amadurecimento, para que a gente saia do nosso egoísmo e cuidemos deles. E a gente comentou muito naquela noite, hoje eu vou repetir um pouco dessa ideia, que regras não mudam o coração de nossos filhos, mas nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus, porque o amor a Deus é capaz de mudar o coração dos nossos filhos. Nós não temos que trabalhar no comportamento deles, nós temos que trabalhar no coração deles. Na quinta semana nós falamos sobre a profissão e a família. E o mercado de trabalho não é o centro da vida, como a sociedade diz. O centro da vida é a família. E o mercado de trabalho existe para sustentar a família, e não a família para sustentar o trabalho. Porque hoje muitas famílias têm virado depósitos no mercado de trabalho. O camarada trabalha, o cara fica 12, 13 horas no trabalho, e ele sai para ir para casa para comer e dormir. Porque no outro dia ele tem que voltar para o mundo real. E aí o Salmo 128 vai dizer para a gente o seguinte, que feliz é o homem, não que tem um trabalho bom, não um homem que tem um casamento feliz, mas um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E esse homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos será próspero. Sua mulher será como videira frutífera, trará alegria. Os seus filhos serão como broto de oliveira, que servirão como cura para a sua alma. E aí diz que felicidade não é o cara chegar no final da vida e olhar para a sua parede no escritório e ver os seus títulos e os seus troféus. Não, isso não é felicidade. Felicidade, segundo o Salmo 128, é o camarada sentar em volta da mesa e olhar os filhos dos seus filhos. Espero que alguns de nós aqui possamos ter acordado para o que nós estamos construindo na nossa vida. Porque não dá tempo de voltar, não. Semana passada a gente falou, eu sei que era Dia das Mães, eu devia ter invertido, mas a gente não dava mais. Mas a gente falou sobre a sexualidade e a família. E nós falamos alguns princípios aqui que eu espero que tenham encorajado pelo menos os jovens que estavam aqui semana passada, saírem daqui e terem vontade de se casarem, para desfrutar uma sexualidade numa aliança de compromisso e maturidade, porque sexo, segundo a Bíblia, é uma coisa para homens, é uma coisa para mulheres e não para meninos. E aí a nossa sociedade está pegando sexo, dando na mão de meninos, na mão de meninas, e eles estão fazendo esse estrago que a gente está vendo. Então, semana passada a gente viu que Deus criou o sexo para que o homem e a mulher possam desfrutar, no entanto, numa relação de compromisso e maturidade. Tudo que a gente viu até hoje, ele está baseado nessa tabela. A gente tem pegado o que a sabedoria secular diz sobre alguns assuntos e o que a sabedoria bíblica fala de outros assuntos. Por exemplo, dentro da sabedoria secular, o ser mais importante do universo é o ser humano. Ele é a resposta de tudo. Na sabedoria bíblica, o ser mais importante é Deus. Na sabedoria secular, os seres humanos são pessoas autônomas, pessoas que não precisam de ninguém, elas são os parâmetros, elas fazem o que querem, quando querem, com quem quiserem, onde quiserem, para a sua felicidade. Na sabedoria bíblica, os seres humanos são homens e mulheres, seres comunitários que precisam um do outro e que vivem para servir um ao outro. Na sabedoria secular, o propósito da vida é a realização pessoal, sentido da vida. Para mim, eu preciso me realizar, eu preciso me satisfazer. Na sabedoria bíblica, o sentido da vida para o ser humano é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Liberdade dentro da sabedoria secular é o cara fazer o que ele quer, não ter parâmetros, não ter cabresto, não ter ninguém que conduza a vida dele, faz apenas o que deseja. Na sabedoria bíblica, liberdade é você poder estar em Cristo. Vou repetir. Na sabedoria bíblica, liberdade é você estar em Cristo e poder dizer não quando todo mundo diz sim. E você remar contra uma cultura que vai para onde Deus
não quer, e você pode dizer, não, eu vou remar contra essa maré. Isso é ser livre, de acordo com a sabedoria bíblica. A esfera central da vida, na sabedoria secular, é o mercado de trabalho, a gente já falou um pouquinho sobre isso. A sabedoria bíblica é a família, e as demais esferas da vida existem para sustentar o mercado de trabalho na sabedoria secular. Na sabedoria bíblica, as demais esferas da vida, elas existem para viabilizar o projeto de família. E Deus usa a família porque ao longo da história Deus tem chamado famílias para servir. Ele chamou Abraão, não chamou só Abraão. Abraão e sua família. Ele vem trabalhando na família de Jesus ao longo da história para revelar o seu filho. Então, isso é algo que Deus criou. E a nossa sociedade está tentando cortar isso daí. Então, hoje não é diferente. Esse assunto de disciplina de filhos precisa ser analisado à vista das Escrituras e da sabedoria bíblica. Ficou claro para vocês ao longo dessas 7 semanas o que eu quero dizer quando eu falo sabedoria secular e sabedoria bíblica? Ok? Sabe aquele versículo de Romanos 12:2? Não se moldem ao padrão deste mundo. Essa é a sabedoria secular. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conta-se que eu tenho um casal de missionários. Eu não sei se foi você ou se foi o Timóteo e a Judite que contou essa história para mim. Se foi você fala. Mas tinha um casal de missionários amigos meus que eles tinham seus filhos pequenininhos, 3 filhos, e quando eles iam para a igreja no domingo, eles tinham que deixar os filhos no banco, e geralmente uma delas estava lá, um deles estava ministrando, tocando um instrumento, o marido também estava ajudando de louvor. E conta-se que em um desses cultos, um dos filhos estava ali no banco e estava fazendo arte e não parava, e a mãe lá do piano só dando aquele olhar para ele, e ele lá, e descia do banco e falava alto e passava por debaixo do banco, e a mãe ali, de repente a mãe levanta do piano, pega ele, leva ele para o banheiro, e esse moleque começa a gritar para a igreja: me ajudem, por favor, socorro! Não foi? Foi Jeremy? Uau! Bem, esse é o nosso. Essa criança que eu falei para vocês é o nosso futuro pastor. Vamos saber. É o pastor que está chegando na terça-feira aqui. Que mancada, hein? Olha. Puxa vida. Essas histórias, elas são frequentes na gente que está nesse meio da igreja. A gente está claro para a gente que a nossa sociedade tem cada vez mais dificuldade de controlar os seus filhos. Sabe que alguns profissionais terapeutas têm chamado o nosso tempo de o tempo da ditadura das crianças. A gente veio de um mundo no qual as crianças não eram devidamente valorizadas e passamos a viver num mundo onde elas são ultra, mega, super, master, blaster valorizadas. E os adultos têm que ficar o tempo todo correndo atrás delas. Por isso que as crianças do nosso dia, elas são extremamente espertas, porque elas aprendem rapidamente como manipular os seus pais e como manipular as pessoas que estão responsáveis por elas. A visão típica da ditadura das crianças é aquela onde a criança está correndo, pulando, batendo palma para tudo quanto é canto, e o pai está lá, passivo, olhando, sem fazer absolutamente nada. Eu já cansei de ver em lugares, auditórios, cultos, palestras, pais que não conseguem controlar os seus filhos. E eu estou falando de criança que anda e fala, não estou falando de bebezinho de colo, não. Estou falando de criança que anda e fala. E o pai tem que sair do lugar, o pai tem que sair daquela palestra, daquele culto, porque o filho não para quieto. Porque o filho está assim: eu quero, não, me salta, e o pai está falando: não, filhinho, fala o que você quer, papai te dá um pirulito, não, você quer água. Aí vai lá buscar água para o menino, aí traz água para o menino, aí ele bate a mão na água e derruba a água, e meia hora depois o pai e a mãe pegam os dois e vai embora. Quem que mandou? Quem que controlou? Quem que definiu? A pergunta é, numa situação assim, quem é que deve estar no controle? Crianças ou pais? O assunto dessa noite, ele é muito importante por algumas razões. Primeiro, eu já falei para vocês, Gabriel, por favor. Eu já falei para vocês, primeiro, existe uma lei em nosso país. Pode pôr, por favor.
Isso, mais um. Existe uma lei do nosso país já aprovada, lei da palmada, que proíbe o castigo físico em crianças e adolescentes, sejam esse castigo moderado ou imoderado, em qualquer hipótese. Se você ouvir o seu vizinho disciplinando o seu filho, seja moderadamente ou espancando, você pode denunciá-lo e ele vai ser preso. É proibido, isso é lei. E essa lei, ela veda somente a punição corporal, seja ela moderada ou imoderada. No entanto, no passo que a nossa sociedade anda, eu acredito que daqui a alguns anos esse texto vai ser alterado e vai proibir também a repreensão verbal, porque vai caracterizar a violência moral, psicológica. Ok? Outra razão para a gente conversar sobre esse tema: não são poucas as manifestações nos jornais e programas de televisão de pessoas a favor da erradicação do castigo físico e humilhante contra crianças e adolescentes no Brasil. A senhora Xuxa Meneghel é uma dessas que tem colocado a cara para defender essa lei, e ela diz que criança necessita de carinho, amor e palavra, e não de violência. E eu concordo plenamente com ela. No entanto, a minha crise é o seguinte: desde quando disciplinar os filhos não é um ato de amor? E quem diz que disciplina de filhos implica em violência? A gente está tendo muita calma nessa hora, porque essa lei ela é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Por um lado, essa lei tem a sua razão de ser, e nós que vivemos como cristãos sérios e comprometidos no século XXI com os princípios bíblicos, nós devemos ficar ao lado desse projeto, porque ele visa acabar com a quantidade enorme de abusos físicos, emocionais e sexuais a que são submetidos muitos meninos e meninas no nosso país. Alguns dados dizem que nos últimos 10 anos, mais de 130 mil casos de negligência e violência física, sexual, psicológica e fatal contra crianças foram registrados. Os mesmos registros da Unicef dizem que cerca de 18 mil crianças são espancadas por dia no Brasil. A autora dessa lei, a senhora Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que as agressões muitas vezes elas são iniciadas com uma palmada. E aí ela avança frequentemente para socos, tapas, chutes, pauladas, cintadas, queimaduras de cigarro e assim por diante. E se você conversar com profissionais da área da saúde, da área da psicologia, em regiões carentes, você vai ver que tem água também e ferro de passar roupa que é usado no violência contra as crianças. E nesse sentido, eu sou completamente a favor dessa lei. Nós, como cristãos, temos que estar do lado disso daí, porque isso visa proteger as nossas crianças. Deus não nos deu crianças para que a gente as maltrate. Elas são heranças do Senhor. A gente precisa cuidar e zelar por elas. Por outro lado, a mesma lei, e aí que a gente tem que ter um critério e uma mentalidade bíblica, ela poderá interferir diretamente na responsabilidade de pais e mães de instruírem e corrigirem os seus filhos. Essa lei não contempla o outro lado da história, que é o tremendo aumento nos últimos 15 anos de adolescentes, filhos de classe média, presta atenção, falando de crianças carentes, adolescentes e filhos de classe média envolvidos em crimes de violência, roubo, assassinato, algazarra e todo tipo de violência possível, porque eles não têm limites. Eles não foram criados com limites, portanto eles não têm limites na sua agressividade, eles não têm limites na maneira como eles agem com o outro. Se a namorada diz não para ele, mata e joga no rio. Se o pai diz não, ele vai lá e agride, ele bota fogo na casa. Ele deu vontade de roubar um carro, ele rouba um carro. Nada para ele, nada barra, ele não tem limites. E eles não têm qualquer parâmetro sobre o que eles podem ou não fazer. E o fato é que a Bíblia diz para a gente que instrução, gente, e disciplina são duas coisas que andam juntos. Aliás, é a mesma palavra no livro hebraico. Só que dependendo do contexto, você traduz para instrução e ou para disciplina. Porque dentro da sabedoria milenar, bíblica, instrução e disciplina é a mesma coisa. Quando a gente fala de disciplinar os nossos filhos,
A gente está falando aí de instruí-los. Alguns relacionam automaticamente disciplinar com chamar no canto e dar uma surra, puxar uma orelha. E isso não é disciplina. Como que um músico, por exemplo, pode aprender a tocar bem um instrumento se ele tiver apenas instrução? Ele precisa ter disciplina. Ele precisa parar e praticar aquilo que ele tem aprendido. Senão ele não vai tocar bem. Como que um atleta disputa uma boa Olimpíada se ele tiver só instrução? Ele tem que ter alguém para corrigi-lo, para ensiná-lo, para dizer assim, está errado, não pode, não é desse jeito, faz assim, faz assado. Senão, ele não vai ter êxito. Antes da gente ir para o nosso texto de Gênesis 2, deixa eu fazer mais 3 considerações para vocês. É errado reduzir o conceito de disciplina ao mero castigo físico, tá? Separe isso da sua mente. Disciplina é um negócio muito maior do que castigo físico. 2. Associar o conceito de castigo físico à agressão física também é errado. Não acho que qualquer tipo de punição física é agressão física. São duas coisas diferentes. A Bíblia não recomenda agressão. No entanto, ela fala o seguinte em Provérbios: se você poupar do seu filho a vara, você vai oferecê-lo à morte. Sabe o que é interessante? O grupo etário que mais morre no Brasil não são os idosos? Sabe qual é o grupo etário que mais morre no Brasil? Jovens e adolescentes. Sabe como que eles morrem? Violência urbana, acidente de carro, embriaguez, saída de casas noturnas. Sabe por quê? Porque tiveram limites. Pais pouparam esses filhos a vara. Mais uma coisa, essa lei, embora ela tenha uma boa intenção, eu acho que ela tenta lidar apenas com um sintoma. Essa discussão ela comete um grande erro quando ela desassocia o tema violência doméstica contra a criança de outros temas sociais, como, por exemplo, desemprego, alcoolismo, desigualdade social, analfabetismo, divórcio. Essa lei tenta lidar com um sintoma como se fosse a causa. E a agressão doméstica às crianças não é uma causa, é um sintoma da realidade que o nosso país vive hoje. Se essa lei não prestar atenção na causa disso, a gente só vai ter que aumentar mais espaços físicos nas cadeias. Para quê? Para colocar pai e mãe que dá uma palmada no seu filho. Agora, por que os nossos líderes não fazem uma lei, por exemplo, contra algumas organizações do álcool no nosso país? Por que o deputado não faz um projeto que minimiza as vantagens e as oportunidades do álcool no nosso país? Porque vai contra os interesses econômicos de algumas organizações que contribuem para as eleições deles, para a eleição deles. E aí é melhor fazer um projeto populista e fazer de conta que está preocupando-se com as crianças do nosso Brasil. Toda essa introdução para você entrar agora na sabedoria bíblica e tentar fazer uma conexão entre elas e Deus vai falar com você hoje à noite aqui. Tá? A gente vai lá para Gênesis capítulo 2, versículo 15, onde diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Nossa pregação hoje aqui é simples. 2 princípios para a gente sobre a criação de filhos. Primeiro, disciplina de filhos envolve estabelecimento de limites. Disciplina não é somente castigo físico. Disciplina é um conceito muito maior. Senhores pais de primeira viagem, senhores pais que já têm filhos adolescentes, disciplina envolve estabelecer limites. Deus estabelece limites. Ele cria um belíssimo jardim para Adão, estabelece várias árvores frutíferas ali, dá um paraíso para ele, chama Adão e fala assim: Adão, é o seguinte, você pode comer de todas essas árvores aqui, cara. Agora, Adão, você está vendo aquela árvore ali, ó? Aí ele chama Adão aqui, ele chama Adão e fala: você está vendo aquela árvore ali, ó? Aquela, não, aquela ali, ó, aquela da direita, aquela ali, ó, não, a de trás, isso, aquela ali, Adão. Aquela ali você não pode comer, porque Adão, o que você comer daquela árvore ali, algumas consequências virão sobre a sua vida. Deixa eu explicar isso um pouquinho para vocês. Na relação com os seres humanos,
Deus estabelece limites. Porque Deus já descobriu, há muito tempo atrás, algumas coisas que os terapeutas e os estudiosos da raça humana descobriram só agora no século XX. É que seres humanos precisam de limites para que eles amadureçam. Eu sei que talvez uma pergunta que pode pintar no nossa mente é o seguinte: poxa, mas se não era para comer daquela árvore, por que Deus colocou aquela árvore lá? Será que Deus estava expondo Adão a uma tentação? Ou como muitos gostam de dizer, Deus estava provando Adão? Será que era isso que Deus estava fazendo com Adão? Eu acho que aquela árvore era muito mais uma oportunidade para Adão amadurecer e crescer e aprender a lidar com o seu domínio próprio, por exemplo, do que uma fonte de tentação. O propósito de Deus com Adão era ensinar ele o seguinte: Adão, quando você chegar diante daquela árvore, dá uma olhadinha. Você pode olhar e Adão podia dizer: uau, que árvore bonita, que árvore linda, nossa, que fruta legal. Só que não é para mim, não é minha, eu não posso comer. E a intenção era que o ser humano que cresce rumo à maturidade, ele seja capaz, por exemplo, de andar pela rua, ver um carrão bonito, um carrão potente, e dizer o seguinte: uau, que legal esse carro, nossa, que carro jóia e tal. Só que não é meu, eu não vou roubar. Ou, esse carro não é para mim. Era para o ser humano maduro ser capaz de andar pela rua, por exemplo, olhar a mulher de alguém e dizer o seguinte: uau, que mulher linda, que mulher bonita. Só que não é para mim, não é para o meu desejo ser direcionado para ela. Essa mulher é do fulano, eu tenho a minha mulher. Deus trabalhando no ser humano para que ele aprenda a lidar consigo mesmo, com autocontrole, domínio próprio. Mas seres humanos imaturos não se dominam, não tem autocontrole, não sabe lidar com os seus limites e não sabe lidar também com as suas frustrações. E filhos que não são disciplinados na infância, eles não sabem lidar com as suas frustrações. E aí, quando eles se casam, eles se frustram com as pessoas, eles se frustram com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo. E aí, sabe o que eles fazem? Eles rompem, porque não sabem lidar com as frustrações. Quando o chefe no trabalho manda ele fazer alguma coisa que não é do jeito dele, é engraçado, porque ele, mesmo sendo o empregado, ele acha que ele é o chefe. E aí o chefe fala um negócio que ele não concorda, ele não tem a capacidade de falar assim: senhor, eu vou fazer. Não fez do meu jeito, eu vou romper, eu vou fazer um barraco, eu vou quebrar. Quando o pai e a mãe chegam para ele e digam: meu filho, olha, não é para você fazer isso, não vá por esse caminho. Sabe o que ele faz? Ele fala aqui: ó, eu já tenho 18 anos, tchau. Você não me manda. Isso é perceptível em crianças pequenas. Eu tenho uma criança pequenininha de 5 anos, e de vez em quando ele fala assim para a irmã dele: você não me manda, você não é minha mãe. E a gente pensa que isso é bonitinho, né? Limites não são maus, limites são bons. E detalhe, vocês que são da área de humanas, que trabalham com pessoas, pedagogos, psicólogos, existe uma teoria por aí da sociedade contemporânea que parte do pressuposto de que a criança ela é boa na sua essência. Vocês já ouviram esse negócio? Não, a criança ela é boa, ela é pura, é a gente que estraga ela. Se você for para a sabedoria bíblica, se você for ler a Bíblia vai dizer que crianças têm no DNA delas uma herança de um sujeito chamado Adão. Um cara que, quando Deus falou para ele: não, aquilo ali não, ele não aguentou e foi lá e ultrapassou os limites. Crianças são tendentes à rebeldia, sim, porque biblicamente carregam dentro de si, do seu DNA, a herança de Adão. O problema é que, quando elas são rebeldes pequenininhas, a gente acha graça, né? Que bonitinho, olha como é que ela fala: não. Olha como é que meu filhinho, eu falo com ele não me obedece, olha que coisa mais fofinha. E todo mundo acha graça.
E aí aquela criança cresce sem limites, ela cresce sem instrução. Ela cresce fisicamente, mas ela não cresce emocionalmente. E aí ela não sabe lidar com as suas próprias vontades. Ela tem desejo e ela quer matar o desejo. Ela não sabe olhar e dizer: ok, é bonito, uau, joia, mas não é para mim. Deus nos convida ainda, Deus nos ensina ainda que quando a gente avança os limites que Ele põe, tem consequências. E que nós somos responsáveis pelas consequências de nossos atos. Deus fala para Adão assim: Adão, olha, todas as outras frutas você pode comer à vontade, mas aquela ali, só aquela ali, não. E Deus continua: o dia que você comer aquela fruta, você vai começar a morrer, Adão. Vai morrer fisicamente, emocionalmente, vai começar a morrer espiritualmente. Por que Deus fala isso? Porque filhos precisam aprender que a sua rebeldia traz consequências. E se você não ensinar isso para os seus filhos, o mundo vai ensinar de maneira mais dura. Pode acreditar. Se você não ensinar para o seu filho que a rebeldia dele traz consequências, a quebra de regras, a quebra de leis, outros que não o amam vão ensinar. Então é muito melhor a criança aprender na mão do seu pai que ama do que na mão do mundo. É muito melhor você ensinar o seu filho a lidar com as frustrações dele dentro de casa, num ambiente de amor, do que lá fora. Sabe quando a criança diz assim: mas eu quero, pai. Você fala assim: não pode. Mas eu quero muito. Ok, você quer, mas eu não vou te dar. Agora, se você me desobedecer, vai acontecer isso. E aí tem que acontecer. Porque senão, ele vai achar que você não tem palavra. Ele não vai botar muita fé quando você falar da próxima vez. Não é isso que alguns especialistas dizem sobre a criminalidade no nosso país? O grande problema é que a lei não é cumprida, que a pena não visa restauração, não visa instrução, e que a justiça não é feita. O cara sabe que ele pode cometer um crime, esperar 24 horas, se apresentar e ser liberado. Se ele for de menor, então, ele pode ir para medidas socioeducativas e em 3 anos ele está na rua. E, parênteses, eu não estou falando nada aqui sobre maioridade penal, esse é outro assunto que eu acho que está associado também a outros temas sociais. Só quero dizer o seguinte: quando a gente coloca limites para os nossos filhos, a gente precisa aprender a cumprir as consequências que a gente diz que vai ter. Porque você pode falar para o seu filho: se você fizer isso, eu vou fazer isso. Aí o menino está 30 vezes fazendo um negócio e você não está dizendo: eu vou fazer isso. Ele está falando assim: meu pai, essa aqui é sua. Eu vou dar alguns exemplos dessa noite aqui, e eu quero pedir para vocês o seguinte: não se apeguem aos meus exemplos, se apeguem aos princípios por trás dos meus exemplos, tá? Não sigam exemplo, sigam princípio. A Bia e o Daniel, eles são crianças muito bacanas com a gente. Tem que confessar que eles são muito legais com a gente, e não é como alguns de vocês pensam, isso não veio de graça. O fato da gente conseguir dar bem com eles, deles se sentarem, serem obedientes, serem uma gracinha, como alguns de vocês dizem, isso não vem de graça, e nem mesmo porque eu sou pastor. A maneira que eu educo meus filhos não tem a ver com eu ser pastor, tem a ver com eu ser discípulo de Jesus. Isso significa que vocês têm que ensinar os seus filhos uma Bíblia enorme, tá? Sempre que a gente sai de casa, e isso vem diminuindo ao longo dos anos porque eles vão aprendendo, mas sempre que a gente sai de casa, a gente deixa muito claro para eles assim: olha, a gente vai sair de casa, a gente vai em tal lugar, e lá eu não quero que você faça isso, isso e isso. Se você fizer isso, quando chegar em casa a gente vai conversar. E eles sabiam muito bem o que eu queria dizer quando eu dizia: vamos conversar. É uma linguagem assim que algumas crianças não sabem, porque elas não têm esse tipo de conversa com seus pais. Então elas perguntavam: conversar com seu pai, Bia? O que é isso? A Bia já sabia o que significava conversar. E aí quando a gente chegava em casa a gente conversava, se eles se desrespeitassem os limites. Filhos são moldados pelos pais, essa é a ordem natural. Não pais pelos filhos. Quando a Bíblia ensina que a gente deve ensinar os nossos filhos a assumir as consequências, porque eles avançaram os limites, sabe o que isso significa?
Já escutei muitas vezes pai dizer assim: pô, meu filho tomou outra multa. Aí o que você fez? Peguei a multa dele, os pontos, passei para a carteira da minha esposa e paguei a multa dele. Bonito! Parabéns, meu irmão. Sabe o que você está ensinando para o seu filho? Que ele não é responsável pelas atitudes dele. Você está ensinando para ele que ele não precisa assumir responsabilidade pelos erros. E hoje a multa é de R$120. Mas amanhã vão ser coisas maiores que vão acontecer na vida dele. E você ainda vai continuar daqui a alguns anos cobrindo as responsabilidades dele? Você vai tentar colocar ele numa bolha e dizer: filhinho do papai, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, impedindo que ele experimente as consequências dos seus erros? Gente imatura recebe esse tipo de tratamento dos pais. Eles não crescem porque os pais não deixam eles crescer. E aí eles se tornam adolescentes, ao invés de se tornarem pessoas adultas e maduras. Sabe por quê? Porque pais não seguem os princípios de Deus. Pô, não seguem o que a Bíblia fala, e aí dá o que dá, e a gente reclama dos filhos. Mas é que a gente também não gasta tempo e não queremos ensiná-los. Tem algumas dicas nesse texto que Deus dá pra gente. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre algumas delas. Relacione-se constante e intensamente com seus filhos. Se você for lá em Gênesis 3:8, lá vai dizer que Deus passeava no jardim todos os dias. Deus ele chamava Adão para conversar. Ele descia, não sei se ele descia de onde ele vinha, mas ele passava no jardim lá. E ele chamava Adão para dar um rolê. E eles, de repente, não sei, iam para uma praia, iam para uma montanha, e Deus conversando com Adão: e aí, meu filho, como é que estão as coisas? Como é que está o jardim? Como é que você está se sentindo? E as meninas? E Adão fala: papai, não tem menina aqui. Ele fala: não, então vou providenciar as meninas para você, cara. Né? Havia uma relação próxima entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho. 2. Ofereça para os seus filhos as melhores condições de vida possível. Eu falei possível. Já disse isso outras vezes aqui. Os meus filhos, eles vão estudar, sabe onde? Nas melhores escolas que eu puder dar para eles. Os meus filhos vão usar as melhores roupas que eu puder dar para eles. Agora tem pais que não entendem isso. Tem pais que querem dar para os seus filhos o que eles não têm, o que eles não podem. E aí os seus filhinhos crescem e acham que todo mundo vive em torno deles, para satisfazê-los, para fazê-los felizes. O mundo vira em torno deles. E isso é um caos. Eu não posso pagar as melhores escolas de graduação para os meus filhos, mas eu vou oferecer para ele a melhor que eu puder. Deus oferece a Adão melhor, mas ele é Deus. Por isso ele oferece o jardim, porque ele é Deus. Você deve oferecer melhor para o seu filho, dentro das suas possibilidades. 3. Não subestime a pecaminosidade dos seus filhos, queridos. Eu sei que ninguém passou por isso aqui, mas alguns de nós, quando éramos adolescentes e crianças, a gente aprontou cada coisa. E a gente acha que os nossos filhos jamais seriam capazes de chegar aos nossos pés, porque eles são tão bonitinhos. Acredite, o seu filho tem capacidade e potencial para deixar você no chinelo. Quanto àquilo que você e eu aprontamos na nossa infância. Eles são tão pecadores como nós. Eu não parto do pressuposto que o seu filho vai ser melhor que você, porque não. Sua filha, não. Porque tem pais que acham que, eu dei uma boa educação e a coisa... Olha, filhos e filhas são pecadores como nós. Você era namorador quando você era jovem? Olha, há uma grande chance, sim, do seu filho, da sua filha ser atraído para essa tendência. Vai depender daquilo que você vai ensinar para ele. Mas não acho que ele não vai ser tentado a isso. A fazer a festa. Os meninos a pegarem todas as meninas namorarem para lá e para cá.
Você acha que o seu filho não é capaz de ser agressivo? Você acha que o seu filho não é capaz de mentir? Manipular as coisas? Quando o seu filho chega com o boletim de nota vermelha em casa, o que você faz? Você vai na escola e desce o pau no professor? Ou você chama o seu filho e conversa com ele? Se você faz a primeira opção, acha que o seu filho foi injustiçado, querido, você está entregando o seu filho para a morte. Não subestime o pecado na vida dos seus filhos. Estabeleça limites tanto para protegê-lo como para formá-lo. O que é limite para a segurança? Meu querido, minha querida, eu não quero que você volte para casa depois das 10. Mas os meus amigos fazem isso, a minha escola faz isso. Não quero saber dos seus amigos, não quero saber dos seus amigos. Eu te amo e eu vou proteger você. Ponto. 10 horas aqui em casa ou o ouro vai comer. Isso é limite para segurança. Você tem um compromisso de cuidar do seu filho. Ponto. Estabeleça limite para ensinar o seu filho. Por exemplo, você tem dinheiro para comprar um carro para o seu filho quando ele tem 18 anos? Beleza, joia. Mas será que o seu filho está pronto para lidar com uma responsabilidade desse tamanho? Ou ele precisa ser ensinado a lidar com isso? E aí talvez você vai precisar ensiná-lo primeiro a ter responsabilidade para lidar com alguma coisa desse tamanho, para depois você oferecer para ele o melhor que você pode. Na minha casa, por exemplo, quando nossos filhos eram menores, o passatempo predileto deles era descascar a parede, né? Aquelas partes que ficavam estufadinhas assim, aquilo era festa, cara. Ele descascava a parede toda, ficava aquela sujeira no chão. E eu cheguei para a Bia e falei assim: olha, eu não falei assim, pô, que é isso? Tá descascando a parede, tá pensando o quê? Que eu sou. Não, falei, filha, vem cá. Olha, essa casa é nossa, a gente mora nessa casa. E quando você está fazendo isso, você está destruindo a nossa casa, está destruindo a sua casa. Tá? Então, você não fazer mais isso, você precisa o quê? Cuidar da casa, cuidar da sua casa, cuidar das suas coisas. Bom, fechou. Ela não deixa mais ninguém chegar perto disso, nem outras crianças. Acabou. Parede de casa, acabou esse negócio de descascar a parede de casa. Isso ajuda ela a se responsabilizar por algo que é dela e a controlar a impulsividade de descascar a parede. Olhar para a parede, olhar, uau, que legal, mas não é para mim. Outro exemplo, quando você tem comida na mão em casa, eu já proibi eles de dizer que é meu. Pessoal, comida na mão não tem esse negócio, é meu, é nosso. Aí outro dia estava o doutor aqui, que vos fala, com chocolate na mão. Pai, dá um pedaço? Não, esse aqui é meu. Na lata, bicho. Pai, você falou que não pode falar meu, é nosso. Me dá um pedaço aí. Acabou. E eu falei isso porque ela e o Dan estavam naquele negócio de, não, é meu, eu não vou te dar. Aí eu falei, aqui é nosso. Depois eu tomei na orelha, né? Mas fique com os princípios, tá? Não fique com os exemplos. Não estou pregando a minha técnica aqui. Estou dando princípios. Ensine os seus filhos, dê limites a eles, que ensine, que formem eles. Não apenas regras descabidas para satisfazer o seu próprio ego, mas é uma coisa que vai ensiná-los. E, por último, a quinta dica: deixe claras as consequências caso eles não observem os limites. E cumpra isso. Veja bem, eu já falei aqui que a base da obediência dos filhos não deve ser o medo. Deve ser o quê? O amor. O respeito entra também com o amor. A base da nossa relação com Deus nunca foi o medo. Quando você começa a ler as páginas das Escrituras, constantemente você vai ver Deus chamando homens a quê? A amá-lo, não a obedecê-lo. Constantemente Deus faz isso. Acompanhe o nosso assunto, senão você vai se perder. Imagina uma relação entre amigos. Como que uma pessoa demonstra amor pela outra? Ela demonstra amor pela outra conforme ela respeita os limites da outra pessoa. Um cara que se diz teu amigo, por exemplo,
ele vai vivendo com você, na sua intimidade, e ele vai descobrindo que tem algumas coisas que te ofendem. Ele vai descobrindo que tem algumas palavras que você não gosta, algumas atitudes que agridem você. E esse amigo, percebendo isso, ele tem duas opções: ou ele não faz isso na sua presença, ou para te sacanear, quando ele está na sua presença, ele começa a usar isso contra você na frente das outras pessoas. Isso é amigo? Não. Existem pessoas que na intimidade, no relacionamento íntimo, descobrem os pontos fracos e usam esses pontos fracos para agredir as pessoas. Essa pessoa que faz isso não merece a sua intimidade. A intimidade só pode ser dada para aqueles que reverenciam a sua vida. Me acompanha no desfecho bom aqui. Sabe o que Deus diz no Salmo 25? A minha intimidade é para aqueles que me respeitam. E sabe o que agride Deus? Sabe o que ofende Deus? O que agride a personalidade de Deus? Os nossos pecados. E aí Deus diz assim: essa atitude me agride. Se você me ama, você pode abrir mão disso. E esse princípio é o mesmo com os nossos filhos. Não é me obedeça porque eu mando aqui, ponto. Você me ama. Lembra do filho do Rubens Amorés em Brasília? Ele sobe no sofá, o seu pai está sentado, eu sei, alguns de vocês já ouviram milhões de vezes, vou falar para quem não ouviu. Ele está sentado no sofá, o seu filho sobe, fica de pé no sofá, fica mais alto do que ele e diz: e aí pai, quando eu for desse tamanho aí, será que eu ainda vou te obedecer? E o pai fala para ele: se você me amar ainda, você vai. Ponto. Porque quando a gente obedece amigo, a gente não faz por obrigação, a gente faz por prazer. O que Jesus diz em João 14? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Por isso que na relação de disciplinar os nossos filhos, a base dessa relação tem que ser o amor, porque o amor trabalha o coração do nosso filho, mas a opressão, a tirania trabalha só o comportamento, e aí quando ele não está na sua frente, ele te desobedece, sem você ver. Por último, esse texto ensina para a gente que se disciplina envolve estabelecer limites, disciplina implica em correção diante da quebra de limites. Pode pôr para mim. Olha o que diz Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Esse versículo é fantástico, porque ele diz que Deus nos disciplina, não porque ele se vinga, mas porque ele nos... E o texto termina dizendo que o pai que ama o seu filho o disciplina. Consequentemente, o pai que não ama não corrige, fica só olhando. Provérbios 13, 24. Vamos lá, que nós temos ainda chão. Quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Eu já disse aqui para vocês, no primeiro ano de vida as crianças têm necessidades, e elas se sentem amadas porque tem adultos que suprem as suas necessidades. Só que daí no segundo ano em diante ela começa a ter o quê? Vontades também. E aí ela vai se sentir amada quando alguém ajudá-la a lidar com as suas vontades. Quando você não estabelece limites para uma criança, ela vai crescendo, ela vai avançando, porque ela está praticamente gritando assim: será que tem alguém aqui, pelo amor de Deus, que se importa comigo? Porque eu não sei para onde eu vou, eu não sei até onde eu posso ir, eu não sei até onde eu posso pisar. E esse é o problema de pais que ficam muitas vezes o dia inteiro longe dos seus filhos. A professora não pode disciplinar e a babá não vai disciplinar. E aí quando você chega à noite morto de cansado, e olha, se você não tem opção, ok, não se culpe por isso. Você pode trabalhar o dia inteiro, não é esse o caso. Mas se você chegar em casa à noite morto, não hesite em disciplinar o seu filho, porque você ficou o dia inteiro fora.
Sabe aquela história assim? Eu deixo ele fazer o que quiser, porque sabe, eu fico o dia inteiro fora, e quando eu estou com ele, eu quero demonstrar amor, deixando ele se acabar, deixando ele crescer, fazendo o que bem entende, sem limites. Não se culpe, não hesite. Crianças, acreditem nisso, pais. Crianças se sentem amadas quando elas percebem adultos impondo limites para elas. Elas se sentem seguras. Eu sei até onde eu posso ir. Acreditem em mim, pai, minha mãe. Vocês que têm filhos pequenos nessa igreja, não deixe o seu filho fazer de você o que ele não entende. Deus deu ele na sua mão para você ensiná-lo, instruí-lo, corrigi-lo, discipliná-lo. Ninguém está exigindo perfeição aqui. Estou pedindo que a gente comece a fazer isso. Quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Ainda Provérbios 19:18 diz: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Em outras palavras, discipline seu filho enquanto ele está vivo. Porque depois que ele morrer, esquece, não tem mais como você disciplinar o seu filho. Provérbios 29:15: a vara da correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo em vergonha a sua mãe. E como isso é verdade? Vai para o shopping, vai para o mercado e você vê a criançada deitando e enrolando literalmente no chão, com as perninhas para cima, e me solta, eu não quero, sai, Isso é uma criança indisciplinada que faz o quê? Envergonha. A mãe fica olhando, tá bonitinho, olha o tantinho dele. Você quer um pirulitinho? Você quer uma balinha? Mamãe dá uma balinha para você. Não faz isso que a mamãe fica triste. Vira homem. Chama o seu filho e fala aqui, para. Estou mandando você parar. Fica quieto. Agora, geralmente filhos fazem isso fora de casa, sabe por quê? Porque em casa eles fazem o que querem. Alguns de nós achamos que ter filhos é lançá-los no depósito chamado casa e deixar lá. Liga a televisão, dá um brinquedinho e vai embora. Se você vai ter filhos para isso, esquece. Por favor, não tenha filhos. Filhos dá trabalho, exige dedicação, você parar e ensiná-lo. E tudo que ele faz fora de casa, eu posso dizer com 90% de chance, ele faz dentro de casa. Porque se ele não fizer dentro de casa, ele não vai fazer fora de casa. Porque em casa você trabalhou o coração dele. E na rua, ele vai estar com o mesmo coração, ele vai agir da mesma maneira. Provérbios 29:17: discipline seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Eu me lembro da Bia, 2 anos, a gente vinha ensinando ela a pedir perdão quando ela pisasse na bola com as pessoas. Se ela batesse alguém, se ela xingasse alguém, porque isso vai acontecer, tá? Então, vamos chamar e vamos ensinar ela a pedir perdão. Um dia ela deu um tapa no rosto de uma menina lá na igreja, uma tiazinha já de uns 20 anos, uma grande amiga nossa. Aí eu chamei a Bia e falei assim: olha, você tem que pedir desculpa para a tia Elisa. Aí ela, 2 anos. Aí a tia veio, ficou parada, olhando para ela. Bia, pede desculpa para a tia. Engraçado que a gente acha que é só criança que faz isso, né? Depois que eu virei pastor, eu percebi que adultos também fazem isso. São complicados, viu? Vontade de pegar uns adultos às vezes. Vamos lá. Aí eu peguei ela, coloquei ela de pensamento numa salinha. A gente não põe de castigo para pensamento. Vai pensar no que você fez. Eu estava brincando com outras crianças e de repente eu falei: você não vai pedir desculpa então? De pensamento na salinha. Você só vai sair daí depois que você pedir desculpas. A gente estava num evento na igreja que ia durar o dia todo. Então eu pensei comigo: 15 minutos está lá. Está pedindo perdão aí, vai voltar a brincar. Então a cada meia hora eu ia lá e falava: e aí, Bia, vamos conversar com a tia Elisa agora? Não. Mas você vai ficar aqui. Não tem problema. Não tem problema, eu gosto de ficar aqui. Cada meia hora eu ia fazer isso.
Sabe quanto tempo? 3 horas. 3 horas sentado num sofazinho, numa salinha, e um monte de papais que não são maduros dizendo: ai, tadinha dela, você está deixando ela lá, não, para com isso, deixa ela lá. Eu falei: não, minha filha cuidou eu, meu filho. 3 horas a dona Ana Beatriz ficou lá até que, enfim, ela percebeu o que era bom. E aí a tia Elisa veio, ela foi: desculpa, tia, pá. Olha, eu tinha que mostrar para quem estava no controle, porque senão depois ninguém me segurava. Vocês que são pais mais experientes, vocês sabem disso. Tem uma fasezinha ali, uns 2 anos de idade mais ou menos, a criança acorda de manhã e fala assim: uau, hoje o espírito do Che Guevara entra nela e ela: eu vou tomar esse negócio aqui. E eu vou derrubar o governo e vou tomar o poder, não é? E aí, se os pais não tiverem articulados, se os pais não souberem, não tiverem um acordo do que eles vão fazer, a criança vai e toma mesmo o poder e acabou, e ela domina. Agora, se você conseguir conter essa primeira rebelião, tudo vai se acalmar. Se você não conseguir, boa sorte, você vai ter que brigar muito. Mas se você conter essa primeira rebelião aos 2 anos, aí alguns pais, que já têm filhos mais velhos, eu não tenho filhos mais velhos ainda, mas alguns pais que têm filhos mais velhos dizem que lá para os 11 anos mais ou menos, eles têm irmãos agora e eles estão em bando. E aí o que acontece? Um dia esse bando acorda e diz o seguinte: nós vamos tomar esse negócio aqui, né? Nós vamos virar a mesa aqui e vamos mandar esse trem aqui. Não é, Dona Alice? A Dona Alice está confirmando tudo aqui, gente. Então, você viu, Francis? Francis, a Dona Alice está te entregando aqui. Olha só, se os pais não tiverem acordados quanto a como eles vão fazer isso, cuidar dos seus filhos, os filhos vão tomar o poder mesmo em casa e vão dominar, e isso é uma bagunça. Eu acho que alguns de nós aqui sofremos muito, sabe por quê? Os nossos filhos viraram a mesa. Tomaram o poder em casa. E aí, meu, é isso aí que você está vivendo. Hebreus 12:4 tem um texto de Provérbios, tá? Que o autor de Hebreus cita Provérbios lá em Hebreus, que ele diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Aí vem o texto de Provérbios: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deixa eu só te dizer um negócio: a disciplina de Deus conosco é contra o pecado, é contra a rebeldia. Então, uma dica para você, meu pai, minha mãe: não discipline o seu filho por equívocos, mas por atitudes rebeldes. Um leite que é derramado na camisa de manhã, no café da manhã, por exemplo, é um equívoco. Você não precisa disciplinar o seu filho porque ele se equivocou, porque ele passou e tropeçou na mesa e derrubou alguma coisa, ou porque ele derramou um guaraná no banco do seu carro. Isso não é passivo de disciplina, não precisa. Você tem que chamar o seu filho, inclusive, e dizer: meu querido, calma, não é culpa sua. E você vai poupar o trabalho de muitos terapeutas, porque o que os terapeutas fazem muitas vezes com a gente é ter que tirar culpas indevidas que foram postas dentro de nós. Então já disse o seu filho: não é culpa sua. Agora, discipline os seus filhos por atitudes de rebeldia, desvio de caráter. Saiba discernir isso quando você estiver disciplinando o seu filho. Disciplinar quando ele erra, você também erra. Você também pode derrubar um copo de leite, não é só ele. Você pode quebrar alguma coisa em casa, você pode quebrar um prato. Isso é equívoco. Não discipline os seus filhos por equívocos. Discipline eles por causa das atitudes rebeldes, por causa do pecado aparecendo nele. E olha, o pecado aparece. Eu conheço crianças que dizem assim: vou falar para vocês, meus filhos.
Vamos falar quem foi. Mas um deles, outro dia, disse pro irmão assim, ó. Não, mas não é mesmo. Disse para quem que é o seu irmão? Ou disse para sua irmã? Cara dúvida. Não sei. Disseram para o filho do pai e da mãe deles. Tá bom, vai, vou ter que contar. Vai. Daniel. A Bíblia fez não sei o que para ele. Ele falou assim, ó. Quero que você morra. Eu quero que coloque outro irmão no lugar. Pode rir, tá tranquilo. Você está bem com isso. Falei para a Esther, sabe o que é isso? Pecado. Pecado de achar que é tão simples resolver um problema. Morre, troca, põe outro lugar. Fácil. Claro que ele não tem noção da dimensão do que significa isso que ele falou. Mas isso é aquela criancinha que a gente acha. Oh, que bonitinho, ela é pura. Essencialmente ela é boa. Mentira. Nossos filhos têm capacidade para fazer coisas, gente. E aí eu chamei ele, a Esther chamou ele, teve uma conversa séria com ele. Isso é um ato de rebeldia. Isso é pecado, não é um equívoco. Você sabe discernir no seu filho quando é pecado e quando é equívoco? Você tem disciplinado seu filho por equívocos? Por erros que você também comete? Você tem visado a formação dele? O ensino dele? Ou você tem que fazer dele um obediente servil das suas ordens descabidas? Você se acha o general dentro de casa? Você quer botar ordem? Pais, não irritem os seus filhos. É isso que Paulo fala aos Efésios. Não irritem os seus filhos. O texto de Hebreus continua: suportem as dificuldades. Vão para nós isso aqui. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, tá ali, ora, no versículo 7. Qual filho que não é disciplinado por seu pai? Aquele que não tem pai que ama. Esse é um filho que não é disciplinado por seu pai. Aquele que o pai não ama, ele não é disciplinado. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Entendeu? Versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinávamos e nós os respeitávamos. Ano passado. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por um curto período e segundo lhes parecer melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso e não para se vingar de nós, para que participemos de sua santidade. Qual que é o modelo de disciplina que eu devo exercer no meu filho? O modelo que eu recebi do meu pai? Da minha mãe? Não. Eu devo exercer o modelo de disciplina que Deus tem comigo. Porque meu pai e minha mãe com certeza falharam, eles se equivocaram, mas Deus não se equivoca. E eu e você precisamos hoje à noite olhar para as Escrituras, para a sabedoria secular e direcionar, nortear a maneira como nós temos exercido disciplina nos nossos filhos e tentar imitar o que o nosso Deus faz conosco. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E pais, fortaleçam a coragem e assumam a postura. Eles são pequenininhos, não tem problema. Vai, que vai. Façam caminhos retos para os seus pés, versículo 13, para que o manco não se desvie. Em outras palavras, façam caminhos retos para os seus pés, para que a criança rebelde volte a caminhar corretamente, para que o filho rebelde volte a caminhar corretamente, volte e aprenda os caminhos de Deus e seja curado. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Pais, se vocês amam os seus filhos, disciplinem, instruam, ensinem os seus filhos para refletir e praticar.
Identifique os diferentes níveis de disciplina. Como eu já disse, disciplina não é castigo físico. Disciplina começa no estabelecimento de limites, mas ela passa pelo diálogo, ela passa pela restrição. Você não fez o que eu mandei? Então tá bom, sem videogame, 2 dias. Às vezes dói na gente, mas tira o videogame do moleque pra você ver. Dói mais do que bater. Pai, vocês querem uma dica legal? Desculpa aí, rapaziada, eu vou queimar o filho de vocês, não tem jeito sujar aí, mas você quer resolver uma parada legal com seus filhos? Eles estão sendo mal criados com vocês, estão desrespeitando vocês? Tira a internet deles, tira o iPhone deles. Ah, precisa atualizar o meu iPhone. Atualiza e devolve. Desculpa aí, perderam, acabou, já era, dê a dica. Isso causa uma revolução na vida dos seus filhos, vocês têm noção? Agora, você que fala assim pro seu filho, já pro seu quarto, menino! Isso é paraíso para ele. Sabe por quê? Lá no quarto dele tem telefone, tem DVD, ele tem internet, ele tem computador, televisão, ele tem tudo lá. É tudo que ele queria. Quanto à punição física, eu tenho que contar com os advogados. A Kelly está dando aula para as crianças, né? Beleza. Um advogado aí. Você pode me proteger depois aí. Mas punição física e agressão física são 2 coisas totalmente diferentes. Dar um tapa na mão do meu filho porque ele está colocando o dedo na tomada é amor ou agressão física? Mas você pode tirar ele de perto da tomada, né? Tá. E aí quando eu não estiver olhando, você vai pôr o dedo aonde? Eu não quero trabalhar só o comportamento do meu filho. Eu quero trabalhar o coração dele. Eu particularmente, eu não acredito que seja eficiente hoje uma punição física em jovens de 15, 16, 17, não é minha. Embora eu acho que ela pode acontecer e seja necessário às vezes, mas eu acho que o que você não fez quando eles eram pequenininhos. E tem pais que vão punir os seus filhos fisicamente, e eles acham que a vara é uma vara de condão. Tá? Você, e aí resolve todos os problemas. Tudo aquilo que o pai não fez na infância, ele quer resolver na vara com 15, 16 anos. Aí não dá certo. Tá? Mas eu deixo essa pergunta para a senhora Diane responder para vocês no final do culto, eles vão dizer se isso vale ou não. Mas eu acho que se você quer fazer um bom trabalho com o seu filho, que está começando agora, você não vai precisar passar a vara nele a vida toda, fique tranquilo. Sabe quando você precisa passar a vara nele? Naquele dia da revolução. Ele acorda e acha que ele vai tomar o controle. Aquele dia ele precisa dar vara. E algumas outras vezes. Essa agressão física é muito diferente de punição física. Sabe por quê? Alguns pais, quando exercem punição física nos seus filhos, eles fazem isso com raiva. Eles fazem com raiva e mais. Não fazem por amor e não fazem para instruir ou para ensinar. Sabe o que fazem? Fazem às vezes para controlar, fazem às vezes por egoísmo e para proteger a sua imagem. Você me envergonhou lá na frente de todo mundo, então tá vendo porque eu não criei você para isso? Vem aqui, moleque, olha o que você fez. Isso não é postura de alguém que se diz filho de Deus, porque Deus não nos pune com raiva. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª igreja, ele fala que ele nunca bateu nos seus filhos com a mão. Sempre usava vara, porque mão, segundo ele, é para carinho. E aí depois a disciplina física dava uma acalmadinha, ele ia no quarto, sentava com o filho, com a filha, dava um creminho tipo nível assim, sentava, passava, dizia: meu filho, isso aconteceu? Você não escutou. Eu falei para você. Você está. Eu estou fazendo isso aqui, que da próxima vez que eu falar com você, você me ouvir, tá? Mas eu te amo. Duro, né? Para o filho, isso é o fim do mundo.
E ó, fique tranquilo. Tenho medo do processo. Não estou com. Quero dizer o que a Bíblia me diz. Agora lembra, querido, agressão física é coisa séria. Se você agrediu seu filho com raiva, você precisa ir para a cadeia. Você precisa ir para a cadeia. E aí eu sou totalmente a favor da lei da palmada. E eu vou ser o primeiro a te denunciar. Presta atenção. Disciplina é para instruir, é para formar, é por amor. 2, vamos lá, que é 8h15, mas já que as outras 7 foram. Então hoje nós vamos bater o recorde aqui. Olha só, faça de forma privada e não pública. Meu amigo, não faça esse negócio. Você está no churrasco, você está na festa de amigos, você pega o seu filho pela orelha e fala: vem cá, moleque, na frente de todo mundo. Humilhação pública dói muito mais. Não chegue na frente dos amigos, das amigas e chame a atenção dele, grite com ele. Não faça isso em público. Disciplina é para ser feita no âmbito privado, ou no banheiro, no seu quarto, em casa, você olho a olho com ele. Se contenha, pai. Faça com amor, para que o tiro não saia pela culatra. Faça de forma, 3, faça de forma que quando seu filho estiver sendo disciplinado, ele perceba que a instrução e o amor é o foco, não a punição. Quando você está disciplinando o seu filho, o que ele está vendo? Você está punindo ele ou você está realmente demonstrando amor por ele? Mais instrução e amor, pouco punição. Você não foi chamado para punir o seu filho, você foi chamado para ensiná-lo. Se você não sabe, se você não tem limites, chame alguém para te ensinar. Chame pessoas mais velhas. Nós temos aqui nessa comunidade pais que já criaram alguns filhos. Chame, converse comigo, converse com... Eu tenho aqui a dona Nilce, eu tenho aqui a Marisa, eu tenho aqui a dona Nice. Pessoas que são exemplo, que andam com Jesus e criaram seus filhos nesses princípios. Procura essa turma. Mas não faça o que você acha que tem que fazer simplesmente porque você acha, porque você foi criado assim. Não seja sábio aos seus próprios olhos, que nem Provérbios diz, mas entrega o teu caminho ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Discipline por regras e não por equívocos. Derrubou o leite na roupa, isso não merece disciplina. O estojo da caneta estourou no banco novo que você, do seu carro novo de couro. O problema é seu, vai ter que gastar dinheiro, mas não põe a culpa sobre o seu filho. Eu garanto que nós vamos formar uma geração de homens e mulheres que temem ao Senhor se nós seguirmos esses princípios de hoje à noite aqui, tá? Deus levante no nosso meio uma geração de pais e mães que disciplinem e ensinem seus filhos com amor e sem omissão. Essa é a 7ª semana que a gente fala dessa temática, permanecer casados. Uma arte, um desafio, uma decisão. Eu não sei como foi para você isso, mas para mim, cada vez que a gente se mete a falar dessas coisas, a gente é confrontado e a gente é levado a rever a nossa vida. Então hoje eu quero terminar com uma história real para vocês sobre permanecer casados. Embora eu vou começar essa história com ela uma vez, igual os contos de fada, mas é uma história verídica. Era uma vez um casal do interior do Paraná. Naquele tempo, as pessoas se casavam cedo e sabiam de antemão que o negócio era para toda a vida. Não importa o que acontecesse, era para a vida. Ela, uma jovem de 16 anos, e ele, um raparigo de 22. Cuidaram de 4 filhos ao longo da vida. Sustentar essa casa financeira e emocionalmente nunca foi uma tarefa tão fácil. Ele passou a maior parte da vida dirigindo um ônibus ou um caminhão por esse Brasil.
Ela se dedicou com muita coragem e determinação ao ensino e formação dos 4 filhos. Ele trocou a noite pelo dia, pois quando todos estavam dormindo, ele estava na estrada. Era daí que vinha o sustento da família. Ela trocou seus sonhos de estudar e, quem sabe, ter uma carreira para lidar com os desafios de cuidar de uma casa com filhos e marido. O mercado de trabalho nunca foi o alvo central da vida deles. Era fácil de perceber. Como? Eles nunca trocaram seus filhos ou família por uma oportunidade melhor. E a disciplina, como se dava nessa família? Ele nunca hesitou em corrigir ou disciplinar seus filhos, mesmo passando a maior parte do tempo fora. Ela não economizava nas broncas e chineladas. Sua especialidade era chinelo ao alvo. Trabalho, honestidade, verdade sempre foram valores muito presentes dentro daquele lar. Segundo o 4º filho deles, ele observou e aprendeu muito mais com as qualidades do casal do que com os defeitos. Mas como toda grande família, a história teve seus percalços. O plano inicial desse casal era de ter 3 filhos. O 4º veio de lambuja, fruto de uma relação extraconjugal por parte dele. Depois que o 3º filho já tinha 5 anos, ela decidira que também iria cuidar daquele bebezinho de 1 ano. Coisa mais linda. Daí por diante, vocês podem imaginar como a frase de nossa série, permanecer casados, tornou-se uma arte, um desafio e uma decisão. Não só por parte dela, mas por parte dele também. Não foram poucas as brigas em torno deste assunto, a traição, as acusações, os desrespeitos, a falta de perdão, a infidelidade, o descaso, o desânimo, o choro, agressões físicas e verbais, tanto de um como de outro. Nessa história não havia mocinho ou bandido, os dois tinham um pouco de cada. Aliás, numa relação conjugal, nunca a culpa é só de um. Aquele 4º elemento, filho de fora, foi inserido nessa família. E apesar de saber desde o começo sobre a sua origem, diz ele nunca ter se sentido excluído. Ele ganhara uma segunda mãe, que ao longo da vida tornou-se sua mãe. Ele lembra que a irmã, a mais velha, cuidou dele como um verdadeiro irmão, com expressão de afeto e tudo mais. Certamente influenciada pelo exemplo da mãe acolhedora. As lembranças do irmão do meio são poucas, até mesmo pela diferença de idade, 10 anos. O irmão mais novo depois dele, o 3º filho, foi quem mais o influenciou, pois brincaram e aprontaram juntos até determinada idade. Voltando ao casal, eles permaneceram casados. Qual o retrato deles hoje? Os dois vivem juntos no interior de São Paulo, 47 anos de casado. Se sentem paixão um pelo outro? É difícil de dizer. Creio que não. Mas amor, com certeza. Amor é decisão, claro. Amor é atitude. Porque quando os sentimentos se vão, a única coisa que sustenta uma relação é a decisão. Mas afinal, quem fica com o outro depois de quase meio século? Juntos, dependendo apenas do amor e sentimento, do corpinho atraente, do papo bom. Permanecer casado é para quem decide, não para quem sente vontade. Afinal, que vontade se teria de permanecer casado com alguém que atraiu várias vezes? E ainda trouxe um filho para você cuidar? E ainda tem outro filho com a mesma mãe do primeiro, 4 anos depois? E essa é uma história que a gente conta depois. Ou que vontade se teria de permanecer casado com uma mulher que há muito tempo perdeu o respeito por você? Ou uma mulher que diz que te perdoa, mas sempre está jogando de volta na sua cara aquilo que ela já disse ter perdoado? Permanecer casados dá frutos, mas precisa haver uma decisão. Os frutos desse casal trouxeram
os frutos desse casal. Esse casal trouxe os seguintes frutos. A filha mais velha é casada há mais de 23 anos. Já tem 2 filhos criados. O filho do meio é casado também há quase 20. Tem 3 filhos sendo criados. E ele ainda cuida da sogra. O filho mais novo, o terceiro, também assumiu a mesma mulher há quase 20 anos. E estão casados hoje. Interessante, nem sempre os defeitos dos pais se repetem nos filhos. Nem sempre. A não ser que não haja qualidades que não valham a pena serem seguidas. Mas quando pais imperfeitos dão bons exemplos, é muito provável que seus filhos o seguirão. Sim, o quarto elemento é casado há 12 anos. Tem 2 filhos pequenos. Enterrou uma filha recentemente. É pastor de uma comunidade cristã no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Lagoa Abençoada. E ele costuma dizer que casamento é para toda a vida e não depende de sentimento, mas de uma decisão. De onde será que ele aprendeu isso? Lendo? Estudando? Talvez isso tenha ajudado ele a aperfeiçoar a ideia. Mas esse princípio foi aprendido com duas pessoas chamadas Sr. Ivair e Dona Marilda. Deus vem trabalhando na minha vida muito antes de eu me dar como gente, queridos. Sabe, quando eu era pequeno, e essa não é uma outra pregação, tranquilo? Aos 8 anos, meu pai me incentivou a tocar violão. Comecei a aprender. E eu comecei a aprender música sertaneja. Moda de viola e tudo mais. E tem uma música que eu aprendi lá nos meus 10 anos, que eu tenho certeza, Marina, pra cá, Leonardo também, que eu tenho certeza que há 22 anos atrás, Deus já sabia que nessa noite eu estaria aqui fazendo o encerramento dessa série. E por isso Ele me deu essa música para que eu aprendesse. Porque se eu tivesse que procurá-la hoje, eu jamais faria isso, não teria como procurá-la. Mas eu me lembro de ouvir essa música na voz de uma dupla sertaneja chamada Milionário José Rico. E antes que você me julgue, porque eu estou cantando uma música do Milionário José Rico aqui na igreja, escute a música primeiro. E depois, se você tiver coragem, você faz a sua crítica. Mas se lembre que Deus está trabalhando na sua vida antes mesmo de você se dar como gente. E a decisão da minha mãe de permanecer casada depois que vocês ouviram trouxe frutos na minha vida e na vida dos meus irmãos. Sim, ela se anulou, eu sei, mas ela é feliz, muito mais feliz do que algumas mulheres que estão correndo atrás da felicidade e não estão deixando Deus fazê-las felizes. Essa música diz assim, ó. Você pode começar, tá? Muitas coisas no meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, o sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh.
Muitas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizer as tripulias? E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas sob a luz do sol poente. Passou o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando muitos não a têm. Hoje se fala no desquite do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho de seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Você não consegue? Você não vê esperança para o seu casamento, para a sua família? Eu vou te contar um negócio. Creia em Jesus nessa noite. Ore a Jesus. Confesse a Ele os seus pecados e a sua rebeldia. Mas confesse a sua rebeldia e resistência contra aquilo que Ele tem ensinado para você. Diga para Ele que a partir de hoje você quer que Ele seja o teu Senhor e Salvador. E decida se pôr debaixo da autoridade de Jesus, pois Ele tem autoridade sobre tudo, inclusive sobre o seu casamento e sua família. Clame hoje à noite que Ele reconcilie você com Deus, porque os nossos pecados agridem Deus. Os nossos pecados nos fazem distantes de Deus. Peça a Ele que reconcilie você com Ele, com Deus, para que você desfrute do amor de Deus na sua vida, porque Jesus morreu numa cruz, para que hoje à noite Deus te estendesse a mão, que Deus te desse a mão nessa noite, e como um filho, sabe o pai que puxa o filho e fala: vem cá meu filho, olha, vem cá, você está vendo aquela árvore ali? Não come dela não, come dessa outra árvore. Deixa Deus recomeçar a tua história. Diante do que a gente falou aqui nessas 7 semanas, deixa Deus recomeçar a sua história. E creia em Jesus. Ponto. Ah, você não entende o que
creia e fala: Jesus, eu quero ser teu discípulo, eu quero andar contigo. E reconcilie com Deus nessa noite. Me dá uma nova vida. Ainda em silêncio, eu queria convidar você a um tempo de oração. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento precioso ao longo de quase 2 meses, estudando mais sobre as Escrituras, acerca da família. Pai, tantas coisas foram ditas aqui. Nós queremos te pedir que o Senhor aplique isso na nossa vida. Pai, que os exemplos pessoais, que os modelos históricos não fiquem na nossa mente e no coração, mas que teus ensinamentos permaneçam, Pai, a tua vontade permaneça. Se existe alguém aqui, ó Deus, nessa noite passando por sofrimento, que uma possibilidade de ser ponderado, Deus, seja de que o Senhor está disciplinando essa pessoa. Não porque o Senhor odeia, mas porque o Senhor a ama. E que esse teu filho, essa tua filha aqui, entenda e se renda ao seu amor, Deus. Pai, ajuda a gente como maridos a amarmos mais as nossas esposas. Pai, ajuda mais as nossas esposas a respeitarem os seus maridos. Como pais, nos ajuda a criar os nossos filhos com sabedoria, sejam eles pequenos, sejam eles grandes. Protege os nossos filhos, Pai, livra de todo mal. Abençoa os nossos jovens aqui hoje à noite, Pai, os nossos amigos. Pai, que aqueles que são divorciados, que talvez passaram por toda essa série sem poder desfrutar de uma companhia, de um marido, de uma esposa, abençoa esses irmãos também, Pai. Derrama sobre eles porção dobrada da sua graça. E que o Senhor faça uma obra profunda e bonita na vida deles. Que essas pessoas jamais se sintam sozinhas e possam se sentir acompanhadas pelo Senhor, de acordo com a sua vontade, Pai. Que o Senhor dê a cada uma delas o privilégio, a bênção e a oportunidade de reconstruir uma família de acordo com a sua vontade. Pai, faz todas as coisas novas na nossa vida. Faz a nossa história de novo, Deus. Faz a comunidade Aliança uma igreja que teve a sua história reescrita pelo Deus Criador de tudo. Faz essa igreja uma igreja de famílias fortes, famílias estruturadas, que possam ser fonte de acolhimento e cuidado para aqueles que estão perdidos. Te louvo por me dar o privilégio de ser pastor de uma comunidade como essa, onde está todo mundo em obra, sendo trabalhado por ti, Senhor. Continua trabalhando na minha vida também, assim como na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus que eu oro a ti essa noite. Amém. Convido você a ficar em pé. Chamar o pastor Leonardo aqui para dar a bênção para nós. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Deus te abençoe.